Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero gravar mais um pão diário nesse dia. Conta-se a história de um determinado menino que gostava muito de leituras e que ele era um menino muito educado. Ele estava lendo o seu livro com o abajur aceso no seu quarto, até que sua mãe bate à porta do quarto e diz: "Filho, apague a luz e vai dormir." Ele disse: "Só um minuto, mãe." Então o que ele fez? Com marca-página, ele marcou a página que estava lendo, folheou o livro até o final da história, leu o final da história rapidamente, apagou a luz do abajur e foi dormir. No outro dia, pela manhã cedo, ele acordou-se. Primeira coisa que ele fez: tomou o livro em suas mãos e retornou à leitura a partir do momento que ele havia parado. E o que é que acontece? O que acontece é que ele estava lendo o conto de fadas da princesa e do dragão. E quando ele começa a ler aquele livro, novamente, na parte da manhã, no dia seguinte, ele começa a falar com os personagens. Ele começa a interagir com os personagens. E ele diz aos personagens, olha que interessante essa história. Ele diz aos personagens, ele diz à princesa: "Espere um pouquinho, teu amado já vem, teu príncipe já vem. Eu li o final da história, eu conheço o final da história. Ele vai vencer, ele vai chegar aí, espera um pouquinho." E ao mesmo tempo que ele lia sobre o príncipe, sobre o amado da princesa aprisionada, ele dizia a este príncipe: "A tua amada está lá, está em segurança, não te preocupa, guerreia, peleja pela tua vida, eu conheço o final da história, você vai chegar lá." Isso é exatamente o que acontece conosco. Nós devemos enfrentar a vida conhecendo o final da história. Não estou falando de predestinação, mas eu estou falando que Deus não tem um incidente nem um acidente. Deus tem um plano muito bem projetado. Deus não improvisa conosco. Eu estou dizendo que o nosso Deus, ele conhece o final da nossa história. É por isso que o Espírito Santo vive como aquele menino a dizer-nos: "Eu conheço o final da história." Força, fé, coragem, dinamismo, vá em frente, não desiste, não pare, continue, prossiga. Eu conheço o final da história. Quando a gente lê a Bíblia e vê alguns personagens enfrentando momentos difíceis, por exemplo, o livro de Jó, por exemplo, você está vendo Jó enfrentando tudo que ele enfrenta, mas você conhece o final da história. Você sabe que lá em cima houve uma guerrilha, por assim dizer, uma guerra fria entre Deus e Satanás acerca da alma de Jó, da fidelidade de Jó, do caráter de Jó. Mas o Jó não sabia de nada disso. Quando você hoje lê a história de Jó, você já sabe o final dele. Quando tem-se a partir do capítulo de número 3, toda aquela conversa filosófica que muitas pessoas não suportam, não leem e já vão direto lá para o capítulo 40 do livro de Jó, toda aquela conversa, se você pudesse falar com os personagens, você mandaria os amigos de Jó calarem a boca, porque você sabe que no final Deus mudaria a história e que esse Jó oraria por eles. Você diria para eles: "Calem a boca, vocês ainda vão pedir oração por esse Jó. Fiquem quietos, vocês verão o que esse Jó se tornará no final, como Deus honrará." Porque você conhece o final da história. Você diria a Jó: "Firme, meu Jó, firme, meu amigo, firme, meu irmão, firme, servo do Deus Altíssimo." Você vai escrever uma das histórias mais lindas, mais conhecidas, e a tua história terá um final feliz porque não foi um conto de fada. Tua história terá um final feliz porque é Deus quem está planejando e projetando. Firme. Ah, se o Abraão soubesse que no final o cordeiro seria provido, nem seria um ato de fé. Levaria o Isaac até lá, mas sabia que no final o cordeiro seria provido. Mas mesmo sem ter certeza, mesmo sem ter visto o cordeiro, ele profetiza no ato de fé. Ah, se nós soubéssemos o final da história. Jesus, um dos seus grandes triunfos foi exatamente isso. Jesus nunca desconfiou de Deus. Jesus sabia que no final da história o bem vence o mal. Jesus disse isso: "Eu serei entregue, mas eu vou ressuscitar, eu voltarei, meu reino não é deste mundo." Então, irmão, em nome de Jesus, o final da história é um final feliz.
para aqueles que amam a Deus. O final da história é um final que vale a pena para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu santo decreto, para aqueles que creem piamente. Então, em nome de Jesus, fortalece a tua alma, anima o teu ser. Teu final será um final vitorioso, feliz e glorioso em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Esse é o nosso Pão Diário. Deixa o seu like lá, inscreva-se no canal, comunique outras pessoas acerca deste canal e receba sempre uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe em nome do Senhor.